Olá, boa noite. Nós somos aqui da Igreja de Interlagos, eu sou o pastor Hélio Piovesan. Hoje é dia 8/10/2024 e estamos aqui reunidos para o culto da Escola da Doutrina Bíblica. Se você veio parar aqui através do YouTube, queria que você soubesse algumas coisas. Você pode participar conosco dos cultos sem problema nenhum. O site da igreja é o www.igrejadeinterlagos.com.br e lá você vai encontrar os nossos horários de cultos. E tem também um botão no canto superior direito, ao vivo, onde você poderá participar dos nossos cultos. A gente só pede para que você entre com o microfone e a câmera desligados. Todos os nossos cultos são gravados e disponibilizados no canal do YouTube, Igreja de Interlagos. Estamos também no Instagram e no Facebook, siga-nos lá. As perguntas que você tiver, pode encaminhá-las para o e-mail faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br, o que nós responderemos com bastante alegria. Você pode também nos encontrar no WhatsApp constante lá na nossa página. É o meu WhatsApp, você pode falar diretamente comigo. Queria pedir para que você cometesse o triplo C. Curta, comente e compartilhe. E, se possível, deixe aí o nome da cidade, do lugar onde você está. Desse jeito, as nossas gravações vão alcançar alguma relevância no YouTube. Inscreva-se também no nosso canal e ative o sininho das notificações. Seja bem-vindo. Bom, feita essa introdução padrão aqui, né? Dar uma ajeitada aqui. Queria te convidar para a gente poder fazer uma oração, né? Porque hoje nós vamos estudar um assunto bastante interessante, né? A irmã Eliette vai trazer o assunto sobre Maria e Marta, né? Então, fecha seus olhos. Jesus querido, eu te agradeço por esta noite, te agradeço por tudo que o Senhor tem nos dado, pelas bênçãos que o Senhor nos disponibiliza todos os dias. Te agradecemos por tudo, Senhor. Deus, nós pedimos, Pai, que o Senhor atinja agora as pessoas que estão ouvindo esta gravação, que estão assistindo esse culto, e que o Senhor possa falar aos corações e as pessoas entendam a tua mensagem. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor cuide da casa da Eliette, da sua família, livra-a de todo o mal. Nós te pedimos isso no nome santo e soberano de Jesus. Amém. Muito bem, Eliette. É com você. Amém, irmãos. Glória a Deus. Boa noite. Bom dia para quem estiver vendo de dia. Mas hoje nós vamos falar um aspecto que não é bem uma parábola, mas é uma passagem da Bíblia que Jesus deixou, e tudo que ele deixou tem muita relevância, né? Tudo que ele deixou tem ensinamentos por trás, né? E hoje a gente vai falar sobre Marta e Maria, né? Que são duas irmãs, né? Elas são irmãs de Lázaro, aquele que foi ressuscitado, né? E elas moravam numa cidade, numa localização estratégica, que de vez em quando Jesus passava por lá e ficava hospedado na casa delas, né? Era uma cidade chamada Betânia, né? Então, Jesus estava passando, Marta o convidou, né, para ir lá. Convidou Jesus e os seus discípulos, né? E ela, muito preocupada com os afazeres da casa, né? Ela ficou longe de Jesus, né? Provavelmente foi lá, porque não tinha a facilidade que a gente tem agora, né, irmãos, que a gente vai no supermercado, às vezes compra o frango já temperado e põe no forno, ou pede no iFood, né? E já pede um jantar, né? Lá não, lá eles tinham que matar o carneiro, matar o frango, né? Depenar o frango. Então, era uma coisa bem trabalhosa, né? E aí, Marta ficou tão envolvida nesse serviço, né?
Só que a irmã dela, que provavelmente era a irmã mais nova, né, que era a Maria, ela ficou sentada aos pés de Jesus, ouvindo, se deliciando no que Jesus estava falando, das histórias que Jesus estava falando, dos testemunhos dos discípulos, ela ficou lá ouvindo, né? Então, imagina, Marta trabalhando para lá e para cá naquela agitação, e Maria lá sentada ouvindo Jesus, né? Aí Marta chegou para Jesus e falou assim: Senhor, você não está vendo que eu estou trabalhando para lá e para cá e a minha irmã está aí sem fazer nada aí do seu lado? Aí Jesus respondeu assim, vamos ver o que Jesus respondeu. Eu queria que o pastor abrisse em Lucas 10, 38, para a gente acompanhar junto essa história que ela tem uma conotação muito grande, irmãos, essa história. Então, Lucas 10, 38, esperar o pastor colocar para a gente acompanhar juntos. Isso. E aconteceu que, indo eles de caminho, eles, Jesus e os discípulos, né? Entrou Jesus numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Então, provavelmente, Marta não era casada e viviam os 3 irmãos, né? Marta, Maria e Lázaro. Mas, por alguma razão, não se fala em Lázaro nessa passagem. Só se fala em Marta e Maria. Provavelmente Lázaro não deveria estar lá. Verso 39. E tinha esta, né, Marta, uma irmã chamada Maria, a qual assentou-se também aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Senhor, se tu não se incomoda que eu estou aqui trabalhando, fazendo tudo, me desdobrando para te servir a uma mesa aqui, estou me desdobrando com louça, com comida, com afazeres, e a minha irmã aqui sem fazer nada? E Jesus respondeu e disse-lhe: Marta, Marta. Olha, isso aí, irmãos, eu achei muito interessante, porque hoje em dia as mães falam isso para os filhos também, né? Joãozinho, Joãozinho, olha, se continuar assim, é como se fosse uma reprovação, né? Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Qualquer coisa necessária é o que Maria estava fazendo. Verso 42. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Vocês entenderam? Jesus não repreendeu Maria, Jesus não deu razão a Marta, e Jesus falou que ela, que a Maria, tinha escolhido a boa parte de estar aos pés de Jesus, né? E é interessante, irmãos, que quem teve a iniciativa de chamar Jesus para ficar hospedado lá na casa foi Marta, né? Então, por isso que a gente acha que ela deve ser a irmã mais velha, né? Que ela que dava as cartas, né? Ela que provavelmente mandava lá, né? Não, ela não devia ser casada, né? E só que ela entrou numa situação, ela convidou Jesus para entrar na casa dela. Só que ela não deu atenção para Jesus, né? Ela ficou distraída com os afazeres, né? Só que Maria usufruiu, estava sentada em humildade, numa postura de humildade, aprendendo sobre Jesus, né? E as duas eram crentes em Jesus. As duas eram crentes, né? Só que Marta, apesar dela ter recebido Cristo em sua casa,
ela não se envolveu com ele, ela não teve intimidade com ele, ela não quis aprender dele, ela não teve prazer em estar do lado dele. O prazer dela era estar ocupada nos afazeres, né? Então, essas duas irmãs, elas não tiveram o mesmo envolvimento com Cristo. E tudo isso depois, irmãos, a gente vai transferir para o nosso dia a dia na igreja, né? Com as coisas de Deus e com as coisas que nos rodeiam, né? Porque a gente sabe que no final dos tempos, né? Muitos falarão assim, Senhor, mas em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Aí Jesus fala, nunca vos conheci. Aliás, Jesus até fala, vós que praticais iniquidade. O que é nunca vos conheci? Às vezes, irmãos, a gente recebe Jesus e conhece Jesus. Só que a gente também tem que ser conhecido dele. E esse conhecido dele envolve essa intimidade. Esse conhecimento tem a ver com uma... Olha, nós somos a noiva de Cristo. Tem que existir intimidade com o noivo. Intimidade de conhecimento, de saber quem é. Eu já até dei um exemplo aqui, irmãos. Antigamente, quando não existia o WhatsApp, quando não existia chamada de vídeo, quando não existia e-mail, até antes, quando nem todo mundo tinha telefone, os namorados se correspondiam por carta. Quem é mais velho sabe disso. Tá? Vinha lá o correio e trazia uma carta do namorado. Eu acho que as pessoas mais velhas se lembram disso, né? Porque não existiam as facilidades que tem hoje. Você quer falar com uma pessoa, você liga com o vídeo, você está vendo. Agora há pouco eu estava vendo minha netinha aqui brincando, né? No vídeo. Mas antigamente era carta. E quem recebe uma carta de um namorado que é apaixonada pelo namorado, logo que recebe a carta, deixa tudo que tem para fazer, se senta e vai ler a carta, vai se deliciar com a carta. E essa carta, irmãos, é como se fosse uma carta que uma pessoa amada deixou para mim. E qual é a carta que Jesus deixou para mim? A Bíblia, né? E muitas vezes o cristão, o crente, não quer saber de ler a Bíblia. Ele tem 1000 outros afazeres. E ele não prioriza Deus na vida dele. Ele prioriza todas as coisas. É aquela história também que a gente vê da semente, né? Às vezes a semente cai em bom solo. Né? A semente, o semeador saiu a semear. E às vezes a semente cai em bom solo. Mas aí, junto com a semente que vai brotar, que ela cai em bom solo, nasce um monte de espinhos que sufocam a semente. E na parábola do semeador fala que esses espinhos são os cuidados com o mundo. Então, irmãos, a gente não pode permitir que esses cuidados do mundo sufoquem a semente, que é a palavra de Deus dentro de nós. Nós não podemos permitir isso. Outra coisa, irmãos, estar aos pés de Jesus é se alimentar dele, é se alimentar de Jesus. Jesus, esse domingo passado, que foi o primeiro domingo do mês, nós celebramos a Santa Ceia, né? E a gente falou que Jesus é o pão vivo, é o pão que realmente sacia a nossa fome, não é como o maná do deserto, que as pessoas comiam maná, depois tinham fome. Jesus não. Jesus, ele
é o verdadeiro pão, é o pão vivo que desceu do céu, e esse pão nos dá saciedade. E esse pão é tão maravilhoso, irmãos, que a gente tem vontade sempre de estar nos alimentando desse pão, nos alimentando da palavra, nos alimentando do que esse pão produz em nós, né? Então, não tem sentido, irmãos, a gente receber esse pão e ficar, desculpa, estou com o cabelo aqui em cima do olho, irmãos, e ficar com distanciamento, né? Ah, olha, eu sou crente, eu recebi Jesus, mas eu não quero saber de ler a Bíblia, não quero saber de orar, não quero saber de falar de Jesus. Ah, de vez em quando lá eu vou na igreja e tudo bem. Tá bom assim? Não, não tá bom assim, irmãos. Isso aí não é ser crente. Isso aí é qualquer outra coisa. É ser simpatizante, é ser torcedor, é ser qualquer coisa, mas você não está se alimentando do pão vivo. Você não está tendo intimidade com Deus. E muitas vezes, irmãos, as preocupações que nos envolvem para nos separar de Deus são preocupações listas. Não é assim, ah, eu vou fazer uma coisa errada, eu vou, sei lá, perder meu tempo para ficar fofocando com alguém, aí eu não vou assistir o culto. Entende? Não é, às vezes, muitas vezes são coisas listas, né? Que a pessoa impedem a pessoa a ter uma vida de oração, de busca, de consagração com Jesus. Porque esse mundo, irmãos, nos absorve de uma maneira que às vezes a pessoa acorda e pensa, nossa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu estou atrasada, e não tem um minuto para orar para Deus, para agradecer o amanhecer, para agradecer que está em pé, agradecer que não aconteceu nenhuma desgraça à noite, né? De pedir as bênçãos de Deus. Às vezes a pessoa fica tão envolvida, irmãos, com atividades de trabalho, de estudo, de casa, de correr atrás, de resolver seus próprios problemas, resolver problemas dos outros, que se esquece de Deus, que passa o dia todo e a pessoa não faz uma oração, não se consagra a Deus, não lembra de ler um versículo. Esquece que Deus existe. Deus não está no plano dela. Deus é aquele ser que ela vai se lembrar de vez em quando ela tiver algum problema. Aí ela vai, ai, pastor, ora por esse problema. Né? Aí a pessoa se lembra de Jesus, fala, poxa, Jesus pode me ajudar, né? E ela esquece daquela vida, daquela intimidade que ela tem que ter com Deus, que é muito importante, irmãos, para que Deus possa nos conhecer, que nós conhecemos a Deus. Mas será que nós somos conhecidos de Deus, né? Então, como é que vai celebrar as bodas do Cordeiro, né? Será que Cristo é a pessoa mais importante na nossa vida? Essa reflexão, irmãos, que eu estou fazendo hoje, é uma reflexão, não é para uma pessoa especial, é uma reflexão de todos nós. Porque esse mundo nos envolve de uma maneira e, às vezes, a pessoa não vai assistir um culto, por exemplo, por um motivo fútil, irmãos. Às vezes, realmente, a pessoa está, por exemplo, numa viagem, tem que fazer um trabalho que é inadiável. Aí é plenamente justificável, irmão. Mas, às vezes, a pessoa fala que marca uma visita no horário da igreja, fala que está com dor de cabeça, fala que está chateado, fala não, né? Às vezes deixa de assistir um culto porque está vendo uma série na televisão. Isso aí, irmãos, é mais frequente do que a gente acha. E
Às vezes fala, não, olha, não vai dar para ir na igreja, porque hoje eu tenho que ir no shopping comprar, né, um presente para o meu filho, não sei o quê. É coisa que dava para fazer outra hora, né? Então, não dá prioridade para Deus, né? Então, às vezes a pessoa quer estar com tanta gente, mas não quer estar com Cristo, né? Será que Cristo é a prioridade da minha vida? Eu tenho que fazer essa pergunta, irmãos. E a igreja representa o ensinamento de Cristo, a comunhão com os irmãos, a comunhão com Cristo. E como eu já falei um dia, irmãos, quando eu estou presente num culto, eu estou presente para receber de Deus, mas eu também estou presente para dar, mesmo que seja a minha presença ali. Porque a minha presença ali no culto é muito significante, né? Eu tenho que ter tempo para Deus, irmãos. E hoje em dia é dificílimo, porque tudo nos envolve, né? Tudo é compromisso, tudo é correria, tudo é prioridade, e Deus deixa de ser prioridade em nossa vida, né? Então, por exemplo, nós temos 2 cultos na igreja, né? E muita gente acaba não participando, né? Então, como eu disse, eu sei que todo mundo tem seus afazeres, mas, às vezes, é porque não colocou Cristo na prioridade, né? Então, eu fico pensando, será que nós somos crentes Marta ou somos crentes Maria? Será que queremos ficar assentados aos pés de Jesus, que é o melhor lugar? De vez em quando a gente canta aquele louvor, este tempo eu separei para estar mais perto do Senhor, né? Então, será que a gente está separando esse tempo glorioso, né, irmãos, para a gente ter intimidade com Deus? Será que Jesus está em primeiro lugar na nossa vida, né? Maria, ela estava presente, ela tinha fome de ouvir Jesus, ela tinha sede de ouvir Jesus, a atenção dela estava em Jesus, né? As coisas todas ficavam menores, porque a prioridade dela era Jesus. Será que nós somos crentes, Maria? Né? Qual que é a minha prioridade? Se a minha prioridade não for Jesus, eu não sou crente Maria, né? Tem 1000 prioridades que a gente pode ter, irmãos. Trabalho, casa, família, afazeres, universidade. Tem gente que a prioridade é ficar pensando no passado, ou tem gente que a prioridade é ficar com ansiedade no futuro e não consegue pensar em Jesus, né? Então, a própria Bíblia fala, se o pastor quiser abrir, Mateus 6:25, para a gente ver juntos, porque a gente tem muita tendência a ficar com a preocupação, que nem eu falei, ficar pensando no futuro, né? E o pastor Weber fez uma pregação, né, no domingo, se você não ouviu, veja que, se não tiver postado, logo vai estar postado no nosso canal do YouTube, que é a Igreja de Interlagos. O pastor Weber falou sobre o medo, né? E o medo é Já está postado, já. Já está, né? Então, eu recomendo para os irmãos, porque foi uma pregação muito boa. E aqui em Mateus 6:25 fala assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que há vez de comer, pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta.
Não tendes muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestiário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Então, irmãos, Maria tinha Jesus como prioridade na sua rotina, né? Agora, Marta não, Marta pensa muito mais na sua rotina e as coisas de Jesus são secundárias, né? Nesse próprio Mateus 6, se o pastor quiser colocar, só para a gente terminar, que uma das nossas principais preocupações, irmãos, para nós não priorizarmos Deus, é a gente priorizar o corre-corre do dia a dia. E aqui em Mateus 6,31 fala, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Então, irmãos, muitas vezes temos que, talvez, até renunciar a obrigações ou a preocupações para a gente ter, às vezes, um período de tempo de consagração, de reflexão, de oração, né? Porque, irmãos, o mundo nos envolve de um jeito que quando a gente vê, de noite estamos cansados e fazemos aquela oração de 10 segundos para desmaiar na cama, para dormir, né? E às vezes Deus quer uma reflexão, numa leitura da palavra, uma oração. A Bíblia fala, né, orar sem cessar. Né? Será que não é interessante? No ir, no voltar, no decidir, no se alimentar, no sentar, orar ao Senhor, ter o nosso pensamento ligado ao pensamento de Deus, né? A Bíblia fala assim, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Onde está o meu tesouro? Meu tesouro é Jesus. Então, meu coração tem que estar em Jesus, né? E quando Jesus fala assim, quem vem a mim e ouve as minhas palavras, então, irmãos, são 3 coisas. Se o pastor quiser abrir, acho que vale a pena, é Lucas 6,47, que está falando sobre a casa na rocha, que nós queremos ser casas em rocha e não casas feitas num monte de areia, porque senão vai vir o vento e a casa cai. Então, Lucas 6,47, irmãos, são 3 fases. Olha, quem vem a mim, ouve as minhas palavras e as observa, quer dizer, e as pratica. A gente não pode ser um ouvinte esquecidiço. Então, você foi a Jesus, você ouviu as palavras, agora tem uma outra coisa, irmãos, para fazer. As observa, as coloca em prática, e não só vem a Jesus e ouve a palavra. Não, falta uma parte muito importante, e as observa. Eu vos mostrarei a quem é semelhante um homem que edificou a casa e cavou e abriu bem fundo, e pôs alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto.
a corrente naquela casa e não a pôde abalar porque estava fundada sobre a rocha. Olha que coisa maravilhosa, irmãos, essa palavra. Então, voltando para Marta e voltando para Maria. Marta, ela ouviu a palavra, ela recebeu Jesus, só que ela não deu atenção a Jesus. Ela tinha 1000 prioridades na vida dela. Maria, igual Marta, recebeu Jesus, só que ela tinha uma prioridade chamada Jesus. E essa prioridade fazia ela ter prazer em ouvir Jesus. Ela não ficava ouvindo Jesus por costume, por obrigação, porque se ela não ouvisse, capaz que ia vir alguma praga sobre ela. Não, ela ouviu com prazer Jesus. Né? E quando a Marta falou, mas Jesus, manda Maria que vem me ajudar, Jesus falou, não, ela escolheu a melhor parte. E qual que é a melhor parte? É a nossa vida ter uma prioridade, irmãos. Essa prioridade se chama Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Essa palavra foi a reflexão. Eu queria abrir a palavra para os pastores. Muito bom, muito bom. Eu acho que eu posso contribuir com alguma coisa. Deixa eu só abrir aqui para vocês me verem. Sabe, Eliette, quando eu me converti, né? Não me converti, eu me converti muito jovem, né? Muito jovem. Tinha 18 anos, eu era católico, né? A minha mãe exigia que a gente fosse à missa em troca de alguma coisa. Sempre foi assim, né? Não, tem que ir à missa, porque se você não for na missa no domingo, então você não vai sair no sábado à noite. Tipo assim, sabe, essas coisas. Ela fazia esse tipo de Chantagem. de chantagem. E quando eu me converti, não foi de imediato isso, não foi. Demorou um pouco. Talvez ali uns 2 ou 3 anos, porque quando é o comecinho da sua conversão, até você entender tudo que está se passando na sua vida espiritual, demora um pouquinho para entender. Eu tive um pouquinho de dificuldade de entender algumas coisas. Mas eu entendi. Quando eu entendi, eu percebi o seguinte, que eu, Hélio, né, a pessoa do Hélio, eu sou uma pessoa muito indisciplinado. Desorganizada. Eu sempre lutei contra a minha indisciplina. Você percebe? Sempre fiz isso, sempre lutei. Então, eu posso dizer que internamente eu sou indisciplinado, mas externamente eu sou disciplinado. Eu vou te explicar o porquê. Olha que interessante que é isso. E já eu vou chegar na parte que eu acho que vai contribuir. O que acontece? Como eu sempre fui uma pessoa, eu sempre me achei indisciplinado, então eu me esforço para ser disciplinado, percebe? Então, por exemplo, quando eu fui estudar, eu sempre fui muito aplicado. Quando eu fiz a faculdade de física, eu fui o primeiro aluno da sala. Quando eu fui fazer o mestrado, eu fiz o mestrado com muito rigor. Você percebe? Então, sempre na minha vida, porque eu me acho indisciplinado, eu acabo exigindo de mim, percebe? Mas eu seria desorganizada e sem disciplinada, não seria, porque eu sou desorganizada. Então, exatamente. Talvez as duas coisas aí se confundam com o que eu quero dizer, né? Então, por exemplo, com a igreja, né? A igreja está na minha mão, a igreja é minha responsabilidade.
Eliette, dá para contar nos dedos a quantidade de vezes que eu faltei ao culto. Por quê? Porque eu levo muito a sério a minha indisciplina. Eu digo assim, se eu não for hoje, eu não vou querer ir a semana que vem. Então eu vou, apesar de eu estar não querendo ir, percebe? Então eu sempre coloquei a minha disciplina muito, muito forte, você entende? Então, por exemplo, se eu vou estudar alguma coisa, eu estudo mesmo, porque eu sei que eu vou ter preguiça. Eu sei que eu sou um cara preguiçoso. Eu sei que eu sou... Então, por exemplo, com relação ao horário, quando... que com família é complicado. Agora a gente está numa fase melhor. Os filhos já todos estão formados, independentes, cada um tem a sua vida própria e tudo. Mas quando eu tinha a minha turminha aqui, que era pequeno, ia para a igreja, eu ficava louco da vida quando eu perdi horário. Não perdi horário por minha causa, porque dentro de mim eu cobrava muito. Não, eu quero chegar no horário, eu vou chegar no horário, eu preciso chegar no horário. Às vezes que eu não cheguei no horário, não foi por minha indisciplina, apesar de eu ser indisciplinado. Entendeu? Então eu penso assim, eu acho que a gente... Onde que eu quero contribuir? Eu quero contribuir o seguinte, é fazer uma análise, uma reflexão sobre si mesmo, né? E colocar em oração essa análise, falar, Deus, eu sei que eu sou ruim, eu sei que eu sou assim, então eu vou me esforçar ao máximo para não ser, porque eu me conheço, entende? Então, Eliette, eu acho que quando a gente fala assim, olha, tem que dar prioridade para Jesus. Sim, Jesus é a nossa prioridade, tem que ser a nossa prioridade. Você tem que ficar incomodado quando você não ora. Você tem que ficar... Sabe quando você não vai ao banheiro? Percebe? Quando você está com vontade de fazer xixi, não vai ao banheiro, você não pode ir ao banheiro por algum motivo. Percebe? Você tem uma necessidade fisiológica. Então, com Jesus é a mesma coisa. A gente tem que colocar Jesus como uma necessidade fisiológica. Eu preciso fazer isso tal hora, porque eu marquei com Cristo tal hora e eu vou cumprir com a minha parte no meu combinado. Entende, Eliette? Eu penso assim, eu acho que a gente tem que levar em consideração, fazer uma análise pessoal e colocar assim, olha, eu vou fazer tal coisa, tal hora, eu vou orar tal hora, não importa onde eu estiver, não importa o que esteja fazendo. Ó, eu vou para a igreja na terça-feira, às 8 horas em ponto eu estou lá, porque você já percebeu como eu sou pontual com relação aos horários de culto? Deu 20 horas, eu olho no relógio, me dá um comichão por dentro, sabe? Me dá um comichão, eu falo, meu Deus, está na hora do culto. Eu penso assim, a prioridade começa, a prioridade de Cristo ser a nossa prioridade, começa com a nossa organização. Você pode até se sentir desorganizado, mas não seja desorganizado. Você pode se sentir indisciplinado, mas não seja indisciplinado. Uma coisa é sentir, a outra coisa é ser, né? Por exemplo, eu adoro mexer com a minha marcenaria aqui, sabe? Eu gosto muito de mexer com a minha marcenaria, mas é sempre que eu estou mexendo com ela? Não, por quê? Porque eu tenho outras prioridades, tenho mais coisas para fazer, então não vou fazer. Não vou Esse mexer. também é combater, quando Paulo fala combati o bom combate, eu acho que isso faz parte também, sabe? A gente ir contra a nossa natureza, né? Porque se a gente for dar vazão à nossa natureza preguiçosa, a gente não faz nada para Deus. Então, a gente está combatendo contra a gente mesmo. Exatamente. É isso aí, essa é a contribuição que eu queria dar, é exatamente isso.
Eu já preguei aqui uma vez, quem é o nosso maior inimigo? O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Então a gente precisa reconhecer os erros, reconhecer as nossas incapacidades e falar, Deus, eu vou lutar contra isso. Eu preciso de ajuda porque eu sou muito preguiçoso. Eu preciso de ajuda. E eu tenho certeza que Deus vai cumprir, sabe? É uma coisa muito interessante. Amém. Falei demais. Deixar para os outros irmãos. Então vamos lá, Weber. É com você. É muito boa, né, esse tema aí, bem interessante, né, irmãos? Uma coisa, a Bíblia, ela surpreende a gente, mas e outra coisa, tem coisas na palavra que você até assusta. Eu vou ler um versículo aqui agora, que está em 1 João capítulo 2, versículo 3, e diz o seguinte: e nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Deu para sentir o saculejão que esse versículo dá na gente? Então, o que acontece? Para você ser uma Maria, você vai ter que começar a te analisar, né? Puxa, eu não estou guardando. Você sabe por que você não está guardando os mandamentos do Senhor Jesus Cristo? Por falta de conhecimento. Porque quanto mais você conhece o Senhor Jesus Cristo, mais você vai ter prazer em guardar os seus mandamentos. Né? Agora, como você vai conhecer o Senhor Jesus Cristo? Não perdendo os cultos, que é o principal. E ler a Bíblia todos os dias. Eu creio, no mínimo, se você puder ler a Bíblia pelo menos 1 hora por dia, né? Ou meia hora. Porque esse versículo, o que ele mostra para a gente aqui? Que quem não guarda os mandamentos do Senhor Jesus Cristo não está o conhecendo. Então, o que acontece? Presta bem atenção para os irmãos aí. Eu estou vendo aí na mídia aí, ó. Nossa, meu Deus, o negócio tá até para assustar. É um brigando com o outro falando do outro que aí põe o Espírito Santo no meio de tudo isso. Aí o que aconteceu? Eu parei, pensei, falei, opa, não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Não conhecem. A partir do momento que eu chamo um outro irmão de bandido, a palavra de Deus fala que nós temos a nossa língua tanto para abençoar como para amaldiçoar. Né? Pode ser o irmão que for. Você nunca deve chamar ele de bandido, de ladrão, Você tem que abençoar a vida dele. Quem conhece o Senhor Jesus Cristo não tem coragem de chamar um irmão de bandido. Por mais bandido, talvez ele seja. Então, através das atitudes dessas pessoas, você começa a notar que não conhece o Senhor Jesus, porque não estão guardando os seus mandamentos. É muito fácil a gente conhecer quem realmente é cristão e quem não é. Pelos frutos o conhecereis. Então, é muito simples você ver essa pessoa. Quando uma pessoa chegar para você e falar assim, eu vou falar uma coisa para você, ladrão tinha que morrer. Pronto, esse não está conhecendo o Senhor Jesus Cristo. Não, eu sou a favor da pena de morte. Esse não conhece o Senhor Jesus Cristo. Porque não está guardando os seus mandamentos. Que autoridade que o Senhor Jesus Cristo nos dá para desejar a morte de alguém, se ele fala que aquele que olhar para uma mulher e já desejar em teu coração, já cometeu adultério com ela, se você já desejar no teu coração de matar uma pessoa, você já matou aquela pessoa. Quer dizer, não estão guardando os seus mandamentos. Se não está guardando os mandamentos do Senhor Jesus, não está o conhecendo. A grande maioria, irmãos, dos que se dizem cristão, a grande maioria dos que se dizem cristão, estão lá focados no Velho Testamento.
dando exemplo de Davi, dando exemplo de Salomão. Diz que o homem que tem a maior sabedoria é Salomão. A misericórdia, né? Você falar que Salomão é o homem que teve a maior sabedoria, porque ele falou, ele resolveu uma briga lá de duas mulheres que queriam o mesmo filho. Eu não vi muita sabedoria nisso, não. Você sabe quem tem sabedoria? É o Espírito Santo do Pai, que usou os teus servos, João, Mateus, Paulo, né? Aí está a sabedoria do Senhor Jesus Cristo. Agora, a sabedoria de Salomão, meus queridos irmãos, eu dispenso. Eu dispenso, porque eu não quero chegar no final da minha vida e no fim da minha vida com depressão, ser um depressivo. Se Salomão tinha tanta sabedoria, como é que no final da vida dele se declarou um depressivo? Meu Deus, irmãos. Então, para a gente conseguir fazer o que Maria fez, nós temos que conhecer o Senhor Jesus Cristo. Porque quanto mais a gente conhece Ele, mais nós vamos guardar os seus mandamentos. E quanto mais a gente guarda os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, quanto mais a gente guarda os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, mais manifestação dele haverá em nós. E seremos amados do Pai, né? Aí há uma manifestação do Senhor Jesus na tua vida, meu irmão, que não há treva que resiste. Então, o que eu vejo nisso aí é tudo isso, a falta de conhecimento. Porque aquele que diz que o conhece e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, nele não está a verdade. Amém? Jesus abençoe os irmãos. Pastor Valdo. Hélio. Então, quando a gente, essa passagem que a Eliette leu aí na palavra da Marta e a Maria, né? Quando você olha na perspectiva, né, natural do homem, né, sem ser um cristão, né, ele vai dar razão para Marta, né? Não é mesmo? Vai dar razão, ela está ali querendo receber bem o Senhor Jesus, né? Faça uma ideia, né? O tanto que ela não esperou por aquele momento. Senhor Jesus Cristo, essa intimidade que ela tinha com o Senhor Jesus, né? Zaqueu subiu numa árvore para poder enxergá-lo melhor, e quando Jesus falou que ia dormir na casa dele, Zaqueu, ele deve, não sei como que não caiu lá de cima da árvore, né? Mas, e a Maria e Marta tinha, né? E foi receber o Senhor Jesus, e o cuidado que ela teve de recebê-lo, imagina bem, né? O que não passou na cabeça dela? A casa teria que estar impecável, né? E então, e ela estranhou pelo fato da Maria não estar ali ajudando, né? E ela, inclusive, passou pela cabeça dela que Jesus ia chamar a atenção de Maria, tanto é que ela ficou incomodada com aquilo. Em vez dela chamar a atenção de Maria, ela foi falar com o Senhor Jesus, né? E teve a resposta que nós já conhecemos, né? Então, meus irmãos, essa questão com relação ao pastor Hélio, né? O pastor Hélio, ele é um exemplo. Eu conheço o pastor Hélio de muitos anos, né? A posição dele na igreja, o cuidado que ele sempre teve com a obra do Senhor, né? A pontualidade, a excelência naquilo que ele procura fazer para o Senhor, sabe? Realmente é um exemplo, né? Eu posso testemunhar isso daí. E eu tive algumas experiências também com relação à igreja, né, que a gente cuidava lá em Minas, na cidade de Lavras. Eu lembro do pastor Weber, né? O pastor Weber vai lembrar. Ele cuidava do gado num sítio, né? E ele ia para a igreja. Eu não lembro quantos quilômetros que tinha, viu? Você lembra, pastor Weber, quantos quilômetros dava lá do sítio até na igreja?
Você lembra? Mais ou menos uns 6 quilômetros, mais ou menos. Em torno de 6 quilômetros, né? E não era fácil, porque Minas é cheio de morro, né? São 6 quilômetros, mas de sobe e desce morro. Não é fácil. E eu lembro que o pastor Weber, ele ia, a gente fazia os nossos cultos, aí nós, em oração, nós sentimos a necessidade de abrir a igreja todos os dias, né? Na parte da noite. Então, abrimos a igreja. Inclusive, foi a ideia do pastor Weber, que teve um momento que o pastor Weber, depois de ter atuado ali com o gado, né, que é muito cansativo, ainda mais ele sozinho, deu aquele cansaço, eu lembro dele contar, ele pode até contar melhor isso daí, deu aquele cansaço dele ir para a igreja, né, era dia de culto, e tinha uma bicicleta, ele ia de bicicleta, já cansado, veio aquele desânimo. Quando veio aquele desânimo, ele repreendeu o desânimo. Eu lembro disso. E ele teve o propósito de abrir, ele conversou comigo, eu dirigi a igreja, e ele falou, pastor Valdo, eu vou abrir a igreja todos os dias. Né? E você lembra, né, pastor Velho? Então, foi quando nós passamos Lembro, sim. Nós passamos a abrir a igreja todos os dias. E o pastor Weber era o responsável. Ele pegava, terminava ali o trabalho que árduo, né? Um trabalho que não é fácil, um trabalho de cuidar do gado, né? Gado leiteiro. E ele abria. Abríamos a igreja todos os dias à noite. E, então, nós tivemos alguma experiência, né, também, tanto que o Senhor nos abençoou, nos honrou, né, assim, né, pela misericórdia dele. Eu também mudei para São Paulo, eu ia uma vez por mês, um final de semana por mês, aí foi quando hoje é pastor, né, o Vander, ele falou, não, você tem que estar aqui de 15 em 15 dias, né, e dava mais ou menos 6 horas de viagem, né, não é muito fácil, mas eu não tinha condição financeira para aquilo, né? E eu conversei com ele, falei assim, olha, eu não tenho condições de estar vindo de 15 em 15 dias, porque o meu salário não vai dar, né? A distância, só a própria gasolina, né? E ele falou assim, não, mas você vem, tenha fé. Ele falou assim, né? E a igreja não tinha condições de suprir essa despesa, e ele falou, nós damos um jeito, se precisar a igreja vai dar um jeito, mas tenha fé que você vai conseguir. E eu vim, sabe, fui lá abastecer, Deus proverá, né, a gente abastece, passa o cartão para frente, mas vamos ver como vai ficar, né? Mas o fato, sabe, aí eu vim e tal, não tive um pingo de preocupação, enchi o tanque, participei do culto, voltei, né, porque na segunda-feira já teria que estar trabalhando, né? Naquela semana, foi praticamente o primeiro projeto, né, que eu peguei para fazer, foi praticamente dali que eu comecei a pegar mesmo os projetos, assim, que dá para a gente ganhar um pouco, que dá para a gente ganhar melhor, né? Então, aquele projeto que eu peguei foi na companhia de papel celulose, né? A Melhoramentos, né? Eu peguei um serviço, aquele serviço já me deu recurso para mim viajar um ano, né? Mas viajar assim, colocar gasolina, restaurante, sabe, alimentar bem, sabe? Quer dizer, o projeto surgiu assim, ó. Do nada surgiu o projeto, né? Então, é uma experiência, sabe? Até emociono quando eu lembro, né? Fui lá, fiz um projeto simples, consegui fazer e esse projeto já supriu um ano inteiro de eu poder estar viajando para a igreja, né? Então, meus irmãos, tenho vários, né, exemplos que nós podemos dar. Eu morando aqui em Mogi das Cruzes, a gente ia lá congregar em Interlagos, as pessoas assustavam, dava 97 quilômetros, né? Atravessando São Paulo, atravessava a
23 de maio, como chama mesmo aquela avenida? Que A 23 de maio, a 23 de maio. Depois da 23 de maio, você pega Interlagos, Avenida isso Interlagos. mesmo, a 23 de maio, né? Pegava, atravessava tudo, toda São Paulo ali, ia, voltava à tarde, às vezes com chuva, né? Mas, glória a Jesus, não via dificuldade, sabe, irmãos? E punha gasolina no tanque ali, nem contava a gasolina, eu não contava, né? Nem sabia quanto que eu gastava, porque é o propósito que eu tive, né, de estar indo mesmo, né, nos cultos, estar ali presencial. Não, vamos procurar uma igreja mais próxima. Não é assim que funciona, irmãos, não é assim. As coisas do Senhor não é assim. Eu vou na igreja da esquina porque está mais próxima. Não é assim, sabe? Então, sabe, eu acho que essa pregação foi muito boa, né, da irmã Eliette, ela ter colocado isso em pauta, porque isso aí dá mais uma sacudida na gente, e fez até eu lembrar, né, o que nós já fizemos para ir para os cultos, né. Então, hoje que a situação está bem mais fácil, às vezes a gente tem, até certa forma, negligenciado, né, irmãos? Então, foi muito bom, viu, irmã Eliette, essa mensagem, esse debate desta noite, para estarmos aí meditando, né, olhando para trás o que tínhamos que fazer para cumprir, né, estarmos no culto. E hoje, às vezes, a gente chega atrasado, né, por incrível que pareça. Então, eu só queria estar acrescentando isso daí. Amém. Eliette, queria que você fizesse uma oração para a gente encerrar a gravação. Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença em todos os momentos em nossas vidas, Pai. Senhor, queremos ser crentes Maria, Pai. Queremos sempre te priorizar, Senhor, estar aos teus pés ouvindo a tua palavra, que é o melhor lugar do mundo, Pai, é estar contigo, Jesus. Abençoe todos os que vão ouvir essa palavra, Senhor. Toque nos corações, Pai, que a tua palavra possa produzir frutos, Pai, em nossas vidas. Abençoa, Senhor Deus, os nossos irmãozinhos. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.